Benedita tem uma trajetória que quebrou todos os tabus das esferas políticas, sendo a primeira mulher negra a ocupar o cargo de vereadora do município do Rio de Janeiro, além dos cargos de deputada federal, senadora da República e governadora do Rio de Janeiro. Além disso, também foi ministra da Secretaria Especial de Trabalho e Assistência Social. Seja muito bem-vinda, deputada. Bom dia a todas e a todos. É uma satisfação poder estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite que foi feito, agradecer a organização deste fórum, porque nós estamos vendo uma ótima organização, estamos muito à vontade. E desculpe eu falar daqui, porque eu gosto de falar em pé. Dá a impressão que quando eu estou sentada eu vou arriando na cadeira mais e mais. Então, quero pedir desculpas por isso. E quero lamentar que faltou aqui na apresentação, só esse retoque, que eu sou uma mulher casada com o homem mais bonito do Brasil, Antônio Pitanga. Esse detalhe ficou... Bom, gente, sou casada, sou mãe, sou avó, sou bisavó, tenho 3 bisnetos lindos, maravilhosos, estou com 77 anos de idade e ainda não quero desistir, em que pese estar lutando pela aposentadoria. Mas é importante dizer isso. Foi-me dado a oportunidade de falar exatamente sobre políticas sociais, as contradições existentes. E eu gostaria de começar assim, cantando, fazendo alguma coisa que pudesse não chamar tanto a atenção do que eu vou realmente aqui falar. Mas nós estamos vivendo um momento em que está havendo um desmonte das políticas sociais brasileiras. A democracia é uma coisa que temos que prezar. E a democracia é para que a gente melhore, não para que a gente tenha retrocessos. E dentro disso, nós buscamos nos organizarmos em partidos políticos, nos movimentos sociais, nos sindicatos, porque temos uma Constituição que nos garante essa proteção, que nos dá essa segurança de que a democracia faz parte também da diversidade, que é o que nós estamos tratando aqui, ouvindo pessoas, né, de todos os credos, ouvindo pessoas de todos os segmentos e fazer com que os brasileiros e brasileiras que não estejam acompanhando de perto essas questões das quais me demandaram. Mas o que pesa nesse momento é a questão da violação do direito, a violação da nossa liberdade. Nós temos que lutar pela nossa liberdade, pelo nosso direito. O Brasil ainda é um país democrático. Você ainda fala, você ainda caminha, mas é um país injusto do ponto de vista das relações raciais e sociais. E nós vivemos e sabemos que 56% da população brasileira, já estamos nesse número, são negras. Mesmo os que se dizem pardos. Não existe essa denominação de pardos, mas, né, lá em casa, por exemplo, tem pardos, né? Se formos partir desse princípio, eu tenho bisneto, uma que é tinta forte igual a avó, a bisavó, e outro que são, não é tinta fraca, mas está lá bem clarinho, e tem os olhos verdes. Então, mas tem uma avó, tem uma bisavó negra. Então, é difícil o brasileiro querer dizer que não passa por suas veias, né, este sangue, assim como o indígena. Diante disso, como falar de meritocracia num país
onde a discriminação prevalece. E eu sou obrigada a lembrar, principalmente para vocês que estão estudando cadeiras diferentes, lembrar que o país, o Brasil, a sociedade brasileira é forte, hein? Ela foi constituída por estupro, onde as negras que trouxeram da África e as indígenas que já existiam no Brasil foram objeto sexual do filho do senhorzinho. Nós não podemos esquecer quando nós vamos propor políticas sociais. E desde então, o Brasil teve 3 momentos. Ele teve o momento da lei do ventre livre, como todos nós brasileiros e brasileiras conhecemos. Na lei do ventre livre, aquele menino de 6 anos não precisava ser mais escravo. E hoje, eu falo da escravidão sofisticada, porque, dependendo da cor da pele e o local de moradia, esse menino de 6 anos, nos dias de hoje, no meu país, está sem proteção. Não temos o suficiente para dar proteção a ele. Apesar de termos avançado em muitas políticas, a educacional, a habitacional, tivemos sim. Mas esse menino ainda vive no Brasil, da lei do ventre livre. Tivemos a lei do sexagenário. É bom que se lembre que, a partir dos 60 anos, não precisávamos ser mais escravos no Brasil. E daí, então, uma pessoa com 60 anos, escrava, submetida a chicotes, a torturas, como poderia estar em condição de trabalhar em outro lugar que não fosse a lavoura? E esse cidadão que veio da sua terra, que sabia falar a sua língua, tinha no seu intelecto uma forma social de vida, ele tem que se adequar ao processo de colonização brasileira. E aí, a lei do sexagenário deixou livre um homem sem trabalho, um homem sem casa, um homem sem uma outra profissão que ele pudesse se defender depois da lei do sexagenário. Hoje, a reforma da Previdência. Se nós formos falar a respeito, nós vamos encontrar ainda trabalhadores e trabalhadoras que enriqueceram parte da sociedade brasileira, trabalhando em suas fazendas, trabalhando em suas lavouras, ajudando a construir a sua riqueza, e que hoje, quando já contribuiu com a Previdência e tem o sonho e a esperança de se aposentar, se passar essa reforma da Previdência, as coisas ficarão mais difíceis para esse sexagenário. Isto não falando ainda de nós, as mulheres, que somos maioria no nosso país e que, sendo maioria, nós estamos afastados, é evidente que estamos, principalmente porque a maioria de nós mulheres sempre estivemos na base da pirâmide social, então a maioria de nós prestamos serviços, somos domésticas, e, por conseguinte, quando você faz uma reforma, como foi feita a reforma trabalhista, a primeira pessoa que você vai atingir é aquela mulher, que muitas das vezes é a mãe solteira e que tem que criar os seus filhos. Eu digo isto não é para impressionar, é porque os governantes precisam fazer leis, nós do Congresso Nacional, mas o executivo precisa prestar atenção em que país ele está governando, para quem ele está governando, como ele deve governar. Porque senão você fere de morte a democracia, quando você rasga a Constituição brasileira, negando os direitos que cada uma dessas pessoas tem.
E nós estamos vivendo hoje uma situação nesse nível. Quem tem baixa escolaridade? Você vai olhar, são as crianças, são adultos pobres que tiveram a oportunidade e a alegria de formarem seus filhos. Muitas empregadas domésticas no Brasil conseguiram, com a política educacional que foi implementada, me desculpe, gostando ou não gostando, de Lula e de Dilma, que deu e que criou universidades, criou escolas técnicas, criaram creches, que possibilitou o filho lá da doméstica a ir para a universidade e se formar em doutor, em medicina, engenharia, advocacia, tudo quanto uma mãe sonha para um filho. É isso que as mulheres pobres também sonham para os filhos. Elas não sonham ver os seus filhos sendo assassinados todos os dias. Elas não sonham ver seu filho sendo discriminado todos os dias. Ela não sonha ver o seu filho, por sua opção sexual, ser hostilizado. Ela não sonha essas coisas para o filho. Ela sonha de que ele vai crescer, de que ele vai ser médico, que ele vai ser doutor. E o que tem de mal nisso? Uma mãe, todas as mães, querer isso para os seus filhos. Eu acho que vocês que estão aqui estudando querem realmente isso para os seus filhos. Então, o que nós estamos fazendo? Enfrentando um cenário recessivo. Nós estamos enfrentando um cenário onde esse desmonte do Estado, podemos assim dizer, nós estamos violando a Constituição brasileira em todos os seus aspectos, inclusive na questão da seguridade social. E nós, negros, que somos maioria no país, estamos vendo como nós estamos sendo tratados. Vamos olhar para esse plenário. Eu diria, com muito orgulho, de ver hoje no Brasil um cenário mais colorido. Um cenário onde o entendimento entre as etnias, não adianta dizer que não, fez com que as nossas universidades ficassem mais bonitas. Eu chego na universidade e eu me vejo. E eu acho que vocês estão bem quando vocês têm um coleguinha como Benedita da Silva, do lado, com a mesma inteligência que todos os demais têm. Pois é. Assim sendo, nós precisamos garantir essa convivência. Não podemos viver uma política de ódio. Não podemos viver um racismo, uma homofobia. Nós temos que ter liberdade. E a liberdade não se compra. A liberdade, ela é conquistada. Falando dos negros, nós sabemos como foi conquistada a nossa liberdade. A nossa liberdade não foi aquela que a princesa Isabel assinou, porque quando a princesa Isabel assinou, já tínhamos 90% dos negros que já estavam livres, com alforria, outros porque fugiram, já estavam livres. Então foram 10% que a Inglaterra, pressionando o Brasil para não ter mais o tráfico de escravo, que isso seria altamente prejudicial para o capital. Então o Brasil foi o último a que a princesa Isabel pudesse assinar aquela carta. Então, sabendo de todas essas coisas, nós temos que lutar muito, e lutar mesmo. E eu vou pegar meus direitos, o direito das mulheres, vou pegar os direitos LGBT, porque não pode, de forma nenhuma, ter políticas sociais que não permeiem a identidade do indivíduo. Não existe. O Brasil não vai dar certo se não investir nas mulheres. Como é que você não investe na maioria da população? Tem que ter essa inteligência
de investir nas mulheres, no seu estudo, na sua profissionalização, naquilo que a mulher quiser ser. Até mesmo na política, com uma reforma política decente que garanta as cotas para as mulheres, porque os partidos não vão dar, eles não vão ceder se não houver uma pressão para que as mulheres saiam candidatas. Não tem esquerda, nem tem direita nesse negócio. Não tem. Então é preciso que a gente defenda isso. Então, mulheres, vamos defender aquilo que Deus nos deu, a nossa liberdade. O homem nasceu livre e a mulher também. Então é preciso que a gente lute pela liberdade. Agora eu quero lutar pela minha, mas eu também quero lutar pela liberdade da minha vizinha. Não importa a classe social nem a cor da pele dela. Ela é mulher. E como mulher, nós temos que lutar pela política de gênero. Mas, no Brasil, já não pode falar mais em gênero, nem alimentício, porque vão lá e cortam, evidentemente, vão lá e não pode falar de gênero. Não pode falar mais LGBT, não pode. Não pode ter nada de LGBT, então, não pode. Pode ter nada de negro, dos quilombolas, dos indígenas já muito bem aqui apresentado pela Sônia. Então não pode nada disso. Como você pode viver numa democracia que não te dá condição de você disputar mercado de trabalho, né? Mercado da beleza, porque nós somos maravilhosas. Então, sabe, nós somos maravilhosas. Como é que esquecem, evidentemente, isso? E isso é política. As coisas aparentemente pequenas, as brincadeiras, as piadinhas aparentemente pequenas, elas são de cunho preconceituoso, racista, machista e homofóbico. E a gente vai repetir isso, ainda que canse os ouvidos das autoridades que têm o dever e o papel de cumprir. Então, nós estamos aqui para nos defender, mas estamos também para defender nossa vizinha, como eu disse, e para defender a nossa vizinha no Brasil. Nós estamos hoje com 40 milhões de pessoas na miséria. Depois de termos alcançado um número consequente de quase 30 milhões de pessoas tiradas da miséria, voltamos para essa base novamente. Nós já estamos vendo no Brasil famílias dormindo na rua, que não estavam. Nós estamos vendo a informalidade de trabalho. E disseram que iam fazer uma reforma trabalhista porque precisavam gerar empregos. Me desculpe aqueles que defendem a reforma da Previdência. A reforma da Previdência no Brasil virou a solução. A solução. E eu sou uma política, eu vou falar de política, por que eu não posso? Tiraram a Dilma, o Brasil é uma maravilha. Aí tirou um pedaço do maravilha, ficou Mara. Bom, prenderam o Lula, bom, agora pronto. Resolvemos o problema do Brasil, aí tirou Mara e tudo. E o que resta para nós é um governo que não está nem aí para a população brasileira em dois aspectos. Primeiro, o social. Não há seguridade social, não há liberdade, você tem que conquistar. O que nós estamos vendo é uma movimentação bárbara, que até, por sinal, maravilhosa, que são os estudantes com corte de 30% para quê, minha gente? Eu sei que todo mundo está pensando assim, olha, nós temos, não pode tirar os 30% porque querem continuar estudando. Eu também quero continuar estudando, mas gente da minha classe, gente da minha cor, sabe, está preocupado,
porque vão perder a oportunidade. Estão perdendo as oportunidades. E sabe o quanto isto é importante? Aí não venham me falar que são contra as cotas. Não venham me falar em meritocracia. Um país que faz o que faz, com a sua maior população, que são as mulheres, que tem poucos investimentos nas mulheres. Algumas se safam, outras não. E vai falar em meritocracia se você não deu nunca oportunidade? Se você não tem como dar oportunidade, o Estado tem que ser pequeno, porque essa é a política neoliberal. Então, o Estado tem que ser menor. Mas eu duvido que algum empresário quer tomar para si a responsabilidade de fazer casa para pobre, de abrir um hospital para o pobre, de ter uma previdência gratuita para o pobre. Não, gente, não se tira Estado. Quando se tira o Estado, se tira a possibilidade de vida das pessoas mais pobres. E que eu saiba, no Brasil, as pessoas não são todas ricas. Então é preciso que os homens e mulheres da lei, por isso a gente briga no Congresso Nacional, tenham esse entendimento, conheçam o Brasil e as suas necessidades. Porque senão é esquizofrenia. Eu bato nas minhas costas, Benedita, você tem razão, ó, tem racismo, tem a mulher, aí eu boto lá, política de gênero. Não, gênero não pode, porque gênero, no imaginário, é um terceiro sexo que vai surgir. Gente, mas é uma questão, é sério, isso é muito sério. Aí não pode gênero. Aí os quilombolas. Não, os quilombolas não pode também, que isso não existe racismo no Brasil. E essa coisa, vamos juntar todo mundo, índio, vamos juntar os negros, os quilombolas. Gente, quilombola veio de uma tradição muito mais rural do que agrícola, do que urbano. E não consegue manter essa tradição e agora querem abrir mais usinas e vão tirar as terras dos quilombolas, como estão tirando as terras dos indígenas. Bom, o Benedito tem que falar alguma coisa para vocês, né? Falar assim, puxa, mas ela só critica, né? Que eles falam, só critica. Não. Nós estamos nos virando, nos matando para que esse governo termine. Começou agora, mas a gente quer que ele termine. Democraticamente. Porque o que nós não podemos é dar golpe como nós tivemos. Ele foi eleito, não me importa a forma, foi eleito. E como eleito, ele tem que governar aquele país até o seu último dia, porque o povo brasileiro que votou nele, confiou nele, e ele fez muitas promessas. E algumas das promessas ele está cumprindo, botando arma na mão até de criança. Essa era uma promessa. Até agora. O que ele está cumprindo? Ele está cumprindo porque ele combinou com o doutor Moro, ministro ex da Justiça, tá? Ele combinou com ele que ele iria para o Supremo. Pergunta para o Supremo se eles foram assim para lá. Que eu combinei aqui, eu vou combinar com você. Se eu ganhar a eleição, ó, você é o primeiro. Primeiro eu te trago, você vai ser meu ministro aqui, entende? Você vai ajudar a concluir essa fase maravilhosa de fake news e outras coisas mais, e depois eu te ponho no Supremo. Eu, se fosse do Supremo, saía correndo. Porque não é assim que a banda toca. Não é. Não é mesmo, né, minha gente? Então, eu quero dizer para vocês que estar aqui também é uma forma de denúncia. E também já levantaram um cartaz ali dizendo finish.
Vocês conhecem essa palavra, né? Então, eu já estou terminando e aí, depois, com a intervenção de vocês, a gente dá continuidade. Um beijo no coração e muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada, pela brilhante apresentação. Gostaria de dar bom dia a todas e todos. E, enfim, eu vou usar meu privilégio como moderadora para fazer a primeira pergunta, mas depois a gente vai abrir para perguntas da plateia. Primeiro, eu gostaria de perguntar para a senhora, assim, ao longo da apresentação, a senhora menciona essa resistência a falar sobre gênero, enfim, parece um cenário bastante polarizado. Como pensar propostas para inclusão, para incluir essas pessoas que são mais vulneráveis, diante de um cenário tão polarizado politicamente? Quais são as saídas que a senhora enxerga nesse cenário? Olha, a democracia ela é forte, porque para aguentar o que nós estamos aguentando no Brasil, ela é forte. Então, a gente tem que cada vez mais consolidar esse processo. Tem uma aparente polarização. O que está em curso, e a gente chama de golpe sim, é um projeto que não tem nada a ver com as políticas sociais. O compromisso deste capital é com o setor financeiro. Não é, porque até agora não se apresentou para o Brasil uma saída de 14 milhões de desempregados. Então, a culpa é do PT. A culpa é do Lula. A culpa é da Dilma. Vai passar 4 anos dizendo isso e não apresenta o programa, porque não tem como apresentar. Quem não foi para a televisão, quem não fez a disputa, né, as pessoas falam, polarizou. Polarizou com quem? Se o outro não fala, se o outro não vai, eu não estou polarizando com ninguém, pelo amor de Deus. Estou polarizando com ninguém. Então, qual é a saída? Não tenho saída como legislativo. Porque, primeiro, tem que cumprir a Constituição, que nós já tiramos várias páginas dela e ainda não cumprimos o que resta. Na Constituição brasileira tem que você deve taxar as grandes fortunas. Eu acho que isso vai ajudar os pobres. Na Constituição brasileira também é preciso não fazer tantas concessões como se tem feito ultimamente. Porque diz que não pode isso, mas pode aquilo, dependendo para quem seja. Então, isso é uma coisa que nós precisamos. Nós precisamos, e eu nem falei aqui sobre isso, ter uma segurança para a população. Tendo emprego, você tendo segurança, já é meio caminho andado, porque você vai incluir um país que está com uma economia que não vai crescer, e não vai crescer, é claro que não vai crescer, porque o mercado interno nosso está desempregado, que compra comida, que vai na loja, que vai na mercearia, que vai na padaria. Então, na medida em que essas pessoas têm o mínimo de salário, elas sabem administrar. Então, a saída é essa. O governo tem que apresentar para o Brasil a questão do trabalho, questão da educação, que eles querem acabar, né, porque é acabar. A qualidade de educação que está se querendo é para acabar. E eu sei com quem acaba, com os pobres. Porque quem é rico pode pagar sua previdência, quem é rico pode ir botar o seu filho na melhor universidade, mas não, os pobres, que são maioria, precisam do Estado. Então, é preciso que o governo tenha condição de resolver essa questão da educação, da segurança e do trabalho. Não tem outra receita. Até o governo sabe disso. Mas, infelizmente, nós temos um governo que não quer olhar para esse lado. Não quer. É impressionante. Não quer olhar para esse lado. A gente pensava que estava ruim. E agora ficou
pior, elevado à quarta potência. Bom, gente, eu vou abrir as perguntas agora. A gente vai coletar primeiro 3 e, enfim, deixar a deputada responder e depois a gente vê se tem mais algum tempo para algumas perguntas. Primeiro foi ali. Ali. Bom dia, obrigado. Obrigado pela palestra, muito inspiradora. Eu queria perguntar sobre cotas. E gostaria de saber a sua visão sobre se a gente tem problemas com cotas no Brasil, se as cotas no Brasil funcionam. Que sou a favor, tem evidências que provam isso. Sou da academia, eu gosto de ver as evidências. Mas tem, aparentemente, evidências de que as cotas para mulheres no Parlamento do Brasil não funcionam. Eu queria entender por quê, qual a sua visão sobre se tem até outros mecanismos de melhoria da representatividade das mulheres. Agora, aqui, o ministro Barroso. Bom dia a todos, senadora, governadora. É só para dar um depoimento a propósito dessa pergunta. Eu sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, que foi pioneira na implantação da política de cotas. É extraordinário o papel que as cotas desempenham na UERJ. 40% é uma cota social e, dentro da cota social, você tem uma cota para negros. E eu preciso dizer isso já tem uma década. É emocionante o papel que a gente desempenha na inclusão social e na elevação das condições de vida dessas pessoas. É claro que isso produz algum tipo de impacto no sistema, mas nós estamos trabalhando pela próxima geração, quer dizer, os filhos dessas pessoas que tiveram acesso vão ser muito mais competitivos com a juventude dourada da Zona Sul. E isso eu acho que é extremamente positivo. Portanto, o meu depoimento de quem vive as cotas como professor é extremamente positivo. As cotas das mulheres, só porque eu já peguei uma carona aqui, o Supremo determinou, quer dizer, a cota para as mulheres de 30% existe desde o final dos anos 90, mas não vinha sendo implementado. Uma decisão do Supremo, relator foi o ministro Fachin, e que eu apoiei e prevaleceu, foi de assegurar que pelo menos 30% do fundo partidário fosse para candidaturas femininas. E, mais recentemente, em decisão do TSE, nós decidimos que 30% do fundo eleitoral, esse que criaram para compensar o financiamento empresarial, também fosse para as mulheres. É verdade que, aparentemente, houve muita fraude ainda, mas houve um aumento nas últimas eleições de 50% da participação feminina no Congresso. Portanto, essas políticas elas não produzem um impacto imediato, mas elas vão empurrando a história na direção certa. Desculpe, deputada, ter interrompido, mas é um depoimento para confirmar o que a senhora vinha dizendo. Tem um ali no fundo. Posso pegar só mais um? A doutora Raquel pediu a palavra. Perdão. Esse é Brasil Fórum, gente. Quem vai falar primeiro? Eu também gostaria, na linha do ministro Barroso, de dar um depoimento baseado em evidências, não só no tocante ao financiamento de candidaturas femininas, cuja evidência eloquente é desse aumento percentual de 50% nessas eleições. Queria comunicar que o Ministério Público Eleitoral está agora com um núcleo de procuradores organizados para examinar o cumprimento desse financiamento das campanhas femininas para as eleições do ano que vem, que são eleições maiores, né, em todo o país. E também gostaria de dar um outro dado. Pela primeira vez, o Ministério Público Federal adotou
cotas no concurso público para procurador da República, o 29º concurso, cuja posse foi agora dia 7 de janeiro de 2019. E, pela primeira vez, um candidato aprovado no conjunto dos procuradores tomou posse pela cota. Eu acho que isso também é muito importante, porque a nossa instituição é caracterizada por pessoas brancas, de classe média, e é preciso começar adotando cotas dentro das instituições do sistema de justiça, que são as responsáveis por cuidar e examinar do cumprimento da Constituição Constitucional, que é a inclusão de todos na vida da nação. Era só o depoimento que eu queria dar. Obrigada. É pergunta? Não, deputada, eu acho que tem uma diferença. O Brasil ele tem a cota para as candidaturas e não a cota no parlamento, né? Como, por exemplo, a Argentina tem cotas no parlamento, aprovou agora 50% de cotas no parlamento, tem que ter 50% de mulheres eleitas. Não seria essa, talvez, uma proposta, uma saída, se é que já não foi feita? Agora eu vou deixar a deputada responder essas e depois a gente abre para mais algumas perguntas. Primeiro, eu vou começar pelo fim aqui. Primeiro, agradecer muito a manifestação feita pelo ministro, feita pela ministra, porque eles já responderam para mim. Eu só vou dar um toquezinho na questão das cotas, aí eu vou legislar em causa própria. Daqui a pouco vocês vão ver por quê. Cotas no parlamento ainda é muito difícil, no nosso parlamento. Nós temos um Congresso muito conservador. E eles até falam que há uma judicialização quando a gente vai para a Justiça, para o Supremo, porque tem algumas coisas que é impossível. É impossível, você não consegue passar, e é uma coisa importante para a vida das pessoas. Aí depois vai lá, e quando o Supremo vai e determina lá, olha, vai ser assim, eles ficam uma fera. Eu digo, por que nós não estamos legislando? O dia que a gente começar a legislar, e com seriedade, botando os temas considerados por eles malditos em discussão, e bota para votar, ver quem é a favor, quem é contra. Então, é difícil, é uma vergonha nós não termos conseguido, naquela meia reforma política, colocar 10% para as mulheres. Não conseguimos, o parlamento brasileiro não conseguiu fazer isso. Não, para que as mulheres querem 10%? Então, nós somos uma ameaça, mesmo com a justiça ter deliberado sobre isso, mas hoje nós somos uma ameaça. Os partidos ficam assim, como é que a gente vai fazer? Tem elas. E na hora de dividir aquele bendito fundo, não, vamos ver se a gente dá só um fundo, não dá o outro, e nós, mulherada, vamos para lá, a gente quer tudo. Que história é essa? Nós não somos candidata laranja, nós queremos ser eleitas, nós queremos ser eleitas, nós queremos estar, nós temos direito. Tá. Alô. Bom, então foi isso, mas o que nós estamos buscando é ter também o Supremo, a Justiça está ajudando bastante, que é só botar, nós fomos lá falar de cotas também, para mulher e para negro. Eu acho que já estamos tratando disso. Então, olha só, nós queríamos que nessas eleições, começassem por essa eleição, os 10% gradativo. Não era nem só para essa eleição, 10%. 10% geral. Daqui até 2022, nós teríamos os 10%. Era só parcela desses 10%. Nós não conseguimos. Então, é uma coisa difícil. Com relação às cotas, eu, com licença aqui do ministro, da ministra, tenho muito orgulho. Quando a UERJ pôde abraçar essa causa,
Eu estava governadora do estado do Rio de Janeiro e trabalhei toda a minha vida pelas cotas. Há muitos anos que eu trabalho pelas cotas, porque as cotas não é uma questão que você possa estar dando uma melhora desnecessária para quem não tem capacidade, para quem não tem oportunidade. Para quem não tem. O que eu aprendi na universidade particular é o que ensina na universidade pública. Eu sempre digo isso e eu vou lutar muito para essa questão das ações afirmativas. Porque nós, negros e pobres, somos inteligentes, porque a inteligência não é dada pelo homem, porque se fosse para ser dada pelos políticos ou por alguém, sabe que a gente ia morrer. Então, claro, mas ela não é dada. A inteligência é dada por Deus, então é só ter uma ação afirmativa, oportunidade. Mas não é analfabeto que foi para a universidade, não foi para tirar a vaga do outro que não é negro e que não é pobre. Como que pode entender de Brasil, entender dessa diversidade brasileira e não compreender que nas nossas salas de aulas você vê apenas, de vez em quando, um ponto. E é uma coisa, até antes dos 30%, eu era um ponto no Congresso Nacional. Agora que apareceu mais uma negradinha lá. Mas era um ponto. Todo mundo me conhecia, as pessoas falam, conhece, só tinha eu. Então eu fico no meio de todos os brancos, fico em pé, pronto, a Benedita está lá. É lógico, é um ponto. Isso é sério, um ponto. Então, é importante as ações afirmativas. E uma outra coisa, para as mulheres, o 30% das mulheres, quando o ministro diz isso, também quero dizer que eu e a Marta Suplicy, na Câmara dos Deputados, e eu no Senado, apresentamos o projeto dos 30%, que quase mataram, ia passar para 20%. Então, passaram para 20%, mas ficou ali, morreu ali. O que nós fizemos, não sei se todas conseguiram, foi ir para dentro dos partidos também, porque a gente queria também cota nos partidos, para estar na direção, para ser candidatos. Então, nós começamos ali a nossa briga. Depois, nós criamos Secretaria da Mulher, Secretaria do Negro, dentro do partido. Aí os outros partidos também foram criando. Aí ficou partido não sei o que da mulher, não sei o que da mulher. E fomos. Agora, só tinha um partido que era realmente o partido da mulher, que só tinha homem. Mas até ele teve... Não, até ele conseguiu votar nas mulheres. Eu estou falando uma coisa, gente, é sério. O ministro sabe que isso é sério. Que o partido da mulher que só tinha homem. Agora que eles elegeram mulheres. Então, para entender um pouco essa coisa louca, esquizofrênica, que é a política. Então, as cotas, elas são cotas importantes, elas são ações afirmativas, mas Benedita e tantas outras mulheres pobres e negras, eu quero o dia em que eu vou chegar aqui e vou, com naturalidade, falar de outras coisas sem que eu tenha que falar de ações afirmativas, porque aí sim o Brasil mudou. Gente, a gente vai pegar mais duas questões. Ali primeiro. E o ministro Gilman. Primeiro, parabéns. Né? Eu gostaria de, não tenho 40 anos ainda, mas com 40 ter vitalidade e tenacidade mental que a senhora tem, impressionante. Então, meus parabéns pela fala também. Eu acho que eu sou professor da Universidade Federal de Santa Maria, de Psiquiatria, e do Departamento de Medicina.
né? E é um curso que consegue fazer coisas para manipular e subverter as cotas e coisas assim. Dentro do curso fazem coisas realmente muito complicadas nesse sentido. Eu sou sempre uma voz sozinha dentro das reuniões de colegiado, enfim, porque eles acabam subvertendo essas coisas, do tipo, vêm imigrantes para ter acesso à universidade e dizem que o iraniano é terrorista, não pode entrar no nosso curso. Esse tipo de coisa. Né? Então, assim, me parece, ao mesmo tempo que a reitoria faz uma política interessante, por exemplo, para selecionar profissionais, quando tem duas pessoas do mesmo nível de qualificação, escolhem mulher, porque se escolher o natural, 90% acaba sendo homem. Então, existe ainda no nosso cognitivo coisas desse sentido. Né? Me parece que na universidade falta muita informação sobre cotas. Mas eu não queria lhe perguntar sobre cotas. Eu queria lhe perguntar que, além disso, o que poderia ser proposto, especialmente no ambiente educacional, que é transformador para diminuir gaps, intervalos, né, e distâncias na sociedade, para lidar com o problema da diversidade. O que, além de cotas, pode ser feito, especialmente no ambiente universitário? Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Benê, nós fomos colegas durante alguns anos na Câmara. Desculpe interrompê-lo, ele é meu amado, tá? Não é isso que você me falou pessoalmente. Vai contar nosso segredo para todo mundo. Certo? Isso são mágoas privadas, não são mágoas públicas, mas já que você tocou, eu não tenho outra maneira de falar. E conheço o seu brilho, o seu charme, isso tudo que encanta a plateia e a mim também, paciência. Mas, Benê, eu era presidente do INCRA e ministro da Reforma Agrária no governo Fernando Henrique, quando se realizou, em 2001, a Conferência contra Racismo, Discriminação, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas em Durban, na África do Sul. Naquela oportunidade, eu realizei a primeira concorrência pública que estabeleceu cotas no governo federal. Em 2001, eu já estava fazendo, e não existia nenhuma legislação, e eu já fiz a primeira chamada pública de serviços que contratava pessoal estabelecendo cotas, né? Para deixar bem claro o lado e também a ação com relação a isso que a gente tem. Mas agora vou dar uma problematizada com uma coisa que me preocupa, que nos preocupa, né? Que é o seguinte: a política identitária que eu apoio, que é a política dos hipossuficientes, das mulheres, dos negros e etc., ela tem levado, como levou nos Estados Unidos a vitória do Trump, como levou, por exemplo, ao Viktor Orbán na Hungria, Kaczynski na Polônia, em certa medida Erdogan, por exemplo, na Turquia. Essa política que me parece extremamente... O andamento da democracia é o andamento da inclusão de quem está fora e que passa para dentro com direitos. É isso. A democracia dinâmica, é esse o movimento dela e que a justifica, historicamente. O problema é que essa política identitária tem gerado uma reação daquilo que se convencionou chamar, por exemplo, do homem médio, de quem não está, ou que não se inclui, ou que não se sente fazendo parte dessas diversas minorias, que tem levado um processo para a eleição de extrema-direita e de governos populistas que negam, inclusive, essas políticas. Então, a pergunta que eu faço, e problematizando, é o seguinte: muito bem, como é que nós podemos levar adiante essa política identitária, não é? Se você vê a convenção da Hillary nos Estados Unidos, ela é um grande desfile, por exemplo, numa política identitária do Partido Democrata americano. Se você vê a convenção republicana, que foi a vencedora, ela é exatamente o inverso. E isso vem gerando tensões, e no mundo todo nós estamos perdendo posições que são alegados, inclusive por teóricos, né, e assim por diante, fruto desta política que eu, deixando bem claro, apoio. Então, como resolver essa contradição, né? De levar adiante e fazer uma política includente e, ao mesmo tempo, estar gerando no mundo inteiro, né, a chegada do poder, não só por isso, por imigração, por outras coisas mais, por perdas, os losers da globalização e assim por diante. Mas, na verdade, e a verdade é, de fato, está dada,
é que nós temos um avanço da extrema-direita, de governos autoritários, populistas, né? E, em larga medida, isso tem uma relação com essa política que é correta. Como fazer a ponte e como resolver essa contradição? É isso. Obrigado. O mundo mudou e nós esquecemos disso, nós não acompanhamos as mudanças. Eu faço questão de dizer que eu tenho 77 anos e eu acho que eu não sou moderninha, eu sou uma conservadora. Mas dá para eu aguentar meu conservadorismo porque eu sou mãe, sou avó, sou bisavó, já estou na 3ª geração. Não é possível. Eles têm que me ensinar alguma coisa. Eles têm que me levar a raciocinar alguma coisa. Eles têm que fazer com que eu compreenda esse mundo novo que está surgindo. Porque senão eu não vou ter diálogo nem dentro de casa. Né? Porque exatamente isso. Aí é aquela velha máxima. Não, fulano é velho. Não, agora é para a juventude. Como se juventude fosse uma renovação. Conheço um jovem que tem umas cabeças aí que Deus me livre. Não, de verdade, que tem uma cabeça alienada, tem uma cabeça que não sabe de nada, que não está aí nem para nada, entendeu? É só rolezinho para cá, rolezinho para lá. Tá bem, eu também fiz os meus rolezinhos, era outra coisa, né? Mas eu também fiz. Mas o que é que a gente está buscando nessa questão das políticas de cotas? É que começaram com essa história de cotas. Na verdade, no Brasil, eram ações afirmativas. Ações. E dentro da busca de ações afirmativas, eu quero contar um pouco essas histórias. Incluía-se as mulheres negras e os homens negros, evidente. Incluía Zumbi dos Palmares como herói, e foi no governo de Fernando Henrique que ele foi para o livro dos heróis da pátria. Mais tarde, numa universidade, não sei qual, se juntaram para querer desclassificar o Zumbi na sua luta, aí para as pessoas conservadoras. Não, o Zumbi era gay, então se ele era gay, não tinha que estar nos heróis da pátria. Aí o outro vai, não, Zumbi era católico, então se ele era católico, não podia estar. Aí, por fim, Zumbi não existiu, é uma lenda. Então, gente, olha, não é possível. Então, o movimento negro, que eu sou militante, fomos discutindo com o governo o que poderia ser feito. Quando nós fomos para Durban, como colocou bem aí o meu amado, ele sabe perfeitamente que nós tivemos lá em Durban, nós tivemos outras ações quando nós voltamos, aí incluímos educação, e incluímos o estudo de Iorubá. Aí alguns diziam assim, não pode ser Iorubá na escola, porque isso é coisa de macumbeiro, isso é coisa de... Gente, é impossível. Por que tudo isso? Porque a gente precisa de ações afirmativas, porque também a partir da identidade das pessoas é que elas vão conseguir se organizar. Tem um finish na minha frente e eu vou ter que parar. Gostaria de agradecer à deputada e a todos da plateia. E, enfim, agora a gente vai seguir com a programação. Muito obrigada.